A diretriz brasileira sobre saúde cardiovascular no climatério e na menopausa, publicada em 2024, traz evidências científicas importantes em relação à polêmica sobre reposição hormonal. Nós iremos debater esse assunto com duas integrantes do SUCESP Mulher, doutora Carla Lantieri. Doutora Carla, seja muito bem-vinda nesse debate. Muito obrigada, Luquete. É um prazer estar aqui com vocês. E doutora Nina Azevedo. Doutora Nina, é muito bom ter você por aqui de novo, né? Prazer é todo meu, Luquete. Vamos conversar sobre esse assunto. Está aqui com a doutora Carla, que é uma sumidade nisso, me traz muita honra. Obrigada pelo convite. E temos muita coisa boa para contar para vocês aí. Vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta para a doutora Carla. Doutora Carla, antes da gente entrar no tema propriamente dito, conta para a gente quais são os fatores de risco para o coração mais comum entre as mulheres e qual a diferença entre gêneros, qual a diferença entre homens e mulheres. Perfeito. Todos os fatores que acometem os homens acometem as mulheres. Os fatores clássicos: hipertensão, diabetes, colesterol elevado, estresse, dislipidemia, tabagismo, qualidade ruim do sono, a história familiar, são fatores clássicos. Porém, no sexo feminino, nós temos fatores exclusivos das mulheres, como, por exemplo, menarca precoce, menopausa precoce, síndrome do ovário policístico, temos as doenças autoimunes, um exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, mulheres que debutam com diabetes gestacional, é fator de risco para doença cardiovascular, assim como hipertensão gestacional, e, além disso, temos os fatores emergentes, a educação, a situação socioeconômica, o emprego, violência contra a mulher, depressão, e aí vai. Além disso tudo, nós temos alterações importantes hormonais que as mulheres recebem, acabam tendo durante menopausa, durante o climatério, que vão interferir e que podem se tornar fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, concluindo, o coração da mulher tem mais fator de risco do que o coração do homem. Doutora Nina, a doutora Carla acabou de nos falar sobre menopausa, sobre climatério. Mulher jovem também tem problema no coração? E por que acontece isso nas jovens? Então, Luquete, na verdade, a gente sabe que as mulheres que entram nesse período de climatério, que é o chamado período pré-menopausa, assim como a menopausa, elas têm essas alterações hormonais mais proeminentes. Mas o coração da mulher, eminentemente, é diferente do coração do homem, tá, Luquete? Então, nós temos artérias mais afiniladas, né, mais finas, o volume do nosso coração é menor. Então, tudo isso traz para a mulher, como um ser humano, alterações diferentes, né, do que acontece com os homens. Então, mulheres jovens podem ter problemas de saúde cardiovascular, sim. O mais comum nas mulheres jovens são as doenças que a gente chama de congênitas, ou seja, que nasceram com essa mulher. Mas com o advento da gente trabalhar fora, do estilo de vida que mudou muito, nós também estamos vendo mulheres jovens desenvolver doenças que antigamente a gente via só com o passar do tempo, né? Então, as mulheres, elas estão engravidando muito mais tarde do que elas engravidavam antes. Então, são gestações que a gente considera gestações de alto risco, né? Acima dos 35 anos. Hoje é muito incomum a gente ver uma gestante abaixo dessa idade. Essas mulheres, elas estão fazendo fertilização in vitro, que também aumenta o risco cardiovascular delas. Muitas vezes essas fertilizações resultam em gestações que são gemelares, que também aumentam o risco, deixando bem claro que, obviamente, isso não é contraindicação para as mulheres, né, engravidarem. É só que precisa ter esse acompanhamento cardiológico associado. E as mulheres jovens, elas passam também pelo estresse emocional muito importante, principalmente no trabalho, né? Então, as mulheres, elas captaram para elas mais funções do que elas já tinham, e isso também está causando um impacto psicossocial, que a gente fala, que também aumenta o risco cardiovascular. Além disso, Luquete, a doutora Carla já comentou, as mulheres jovens muitas vezes têm o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Hoje a gente já tem o conhecimento de que a endometriose também é um fator de risco para essas mulheres. As mulheres que foram gestantes e que tiveram pré-eclâmpsia ou eclâmpsia também é um fator de risco. Então,
Infelizmente, as mulheres jovens também têm um risco cardiovascular em algumas situações maior do que o do homem, né? É claro que após a menopausa isso se estabelece mais ativamente, mas as mulheres jovens também podem ter problemas cardiovasculares importantes. Doutora Carla, a doutora Nina falou aí numa mudança de cenário, eu tenho uns números aqui, há 60 anos, para cada 10 pessoas que morriam por infarto, 9 eram homens e apenas uma era mulher. Atualmente essa proporção está em 6 para 4, 6 homens para 4 mulheres. Em relação ao AVC, essa proporção é praticamente igual, 5 para 5. O que aconteceu para mudar esse cenário? As mulheres se expuseram mais, elas estão mais expostas aos fatores de risco. Então, as mulheres hoje têm maior nível de índice de massa corpórea, estão mais obesas, sedentárias, não têm uma alimentação saudável, passam, como a colega falou, muito devidamente em relação aos fatores de estresse crônico, sobrecarga de trabalho. Mulheres buscam muito menos o atendimento médico, elas postergam o atendimento médico quando tem algum sintoma, subestimam os seus sintomas, e isso tudo faz com que mulheres que estão expostas ao tabagismo, ao cigarro eletrônico, às drogas, ao excesso de bebidas alcoólicas. Isso corrobora para o aumento do índice tanto de infarto agudo do miocárdio como AVC nas mulheres. E vale ressaltar aqui que a mulher que tiver um estilo de vida saudável, ela tem a possibilidade de diminuir em até 90% a chance de vir a ter um AVC. Homens e mulheres que tiverem um estilo de vida saudável têm a possibilidade de diminuir em até 80% a chance de virem a ter doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio. Então, nós precisamos de ressaltar a importância do estilo de vida saudável, desde sempre, desde a primeira infância, passando pela adolescência, pela fase reprodutiva da mulher e construindo esse estilo ao longo da vida da mulher, durante a menopausa, climatério, na fase idosa também. Isso é fundamental para que a gente consiga, num período curto, diminuir a chance de mulheres adoecerem e homens adoecerem. Nós temos dados que são alarmantes. Nós sabemos que hoje são as doenças cardiovasculares as doenças que mais matam homens e mulheres. Então, nós estamos no Outubro Rosa, onde a campanha para o controle, para o combate do câncer de mama, o tratamento adequado, a prevenção do câncer de mama é fundamental, mas nós não podemos esquecer de olhar com atenção para o coração da mulher que também está enfermo. A campanha da SOCESP, inclusive, tem esse slogan, né? As mulheres também infartam. Doutora Carla, só emendando mais uma perguntinha, a senhora falou sobre obesidade. Sobrepeso também é preocupante? A mulher tem que ficar muito atenta à balança? É fundamental. Com a obesidade, nós temos maior chance do aumento dos níveis de glicemia, levando a diabetes, levando a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, o aumento da pressão arterial e a famosa síndrome metabólica, que é um processo inflamatório e que contribui para o aparecimento da aterosclerose, que é a doença que acomete o endotélio, que é a parede das artérias, levando a esses eventos maiores, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e também as doenças obstrutivas periféricas. Além disso, nós sabemos que a somatória desses fatores ao longo da vida da mulher contribuem para o aparecimento da fibrilação atrial entre as mulheres, e que é um número enorme entre as mulheres hoje, dentro do diagnóstico de fibrilação atrial. Eu fiz essa pergunta sobre obesidade e sobrepeso, porque eu sei que a atividade física ela ajuda muito, né? A doutora Nina sempre diz que a atividade física não é facultativa, é obrigatório, né, doutora Nina?
Inegociável, Luquete. Exercício físico é uma coisa inegociável dentro do meu consultório. Meus pacientes já vêm até com a frase pronta aqui. É inegociável, né, E doutor? é muito Inegociável. É o importante principal nessa. pilar, né, de prevenção e Exato. tratamento de qualquer doença dentro da medicina. E muito importante nessa pergunta que eu vou te fazer agora, né? Na outra fase que a mulher chega, climatério e menopausa, o que que acontece? Que clique que se dá na mulher para ela passar a ter mais problema cardiovascular do que na fase anterior à menopausa e ao climatério? Então, Luquete, nós mulheres temos um hormônio aí que a gente chama de cardioprotetor, que é um hormônio que nós produzimos enquanto nós estamos na nossa fase fértil, né? Que é o estrogênio. O estrogênio ele tem uma ação fundamental aí de dilatar, né? De vasodilatar as nossas artérias. E isso, enquanto estamos na nossa fase fértil, que produzimos esse hormônio, nós temos menos chance de desenvolver hipertensão, que é uma comorbidade, uma das principais, né, doenças, ó, que lá no futuro podem desencadear em AVC e infarto. Então, quando a gente perde, né, vai diminuindo no climatério a produção desse hormônio, e lá na menopausa a gente realmente perde essa proteção desse hormônio, ocorrem alterações, né, dentro do nosso organismo. Então, essa vasodilatação, essa oportunidade que tínhamos de manter as artérias mais largas, mais maleáveis, isso se perde. E, além disso, a gente tem as alterações hormonais. Essas alterações, não só do estrogênio em si, mas as outras alterações fazem com que a gente mude o nosso perfil lipídico, que é o perfil do colesterol. Então, a mulher que está lá no climatério, na menopausa, ela começa a aumentar os níveis de triglicerídeos, que é um dos lípides que faz parte desse ramo. Ela começa a diminuir o HDL, que é o colesterol do bem, que é o que protege as nossas artérias, né? Que limpa o colesterol ruim de dentro das nossas artérias, e aumenta-se o LDL, aquele colesterol que a gente sempre conversa aqui, que é o colesterol do mal, o que gruda nas nossas artérias, que forma placas que lá no futuro vão ocasionar infarto e AVC. O logo Deus leva, o famoso logo Deus leva. Então, essas alterações acontecem. Além disso, existe uma substituição da massa muscular feminina por tecido adiposo naturalmente, né, por todas essas alterações. E existe uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente fala muito dessa parte da fisiologia, né, o Luquete? Mas a gente tem que lembrar que a mulher, ela tem a parte psicológica disso tudo, né? Então, ela está vivenciando uma alteração hormonal associada a isso. Existe uma alteração de mudança do que ela enxerga no espelho. Então, ela se enxergava, ela era uma mulher que tinha o poder de gerar vida. Chega uma determinada fase da vida em que isso se perde, então um pouco da identidade feminina se perde ali também. E o que ela estava acostumada a enxergar no espelho, ela passa a não conseguir enxergar, porque existe essa alteração corpórea. Tudo isso corrobora com alterações também do humor, né, associada a essa dificuldade de se visualizar. Então, essas alterações todas, elas formam um ciclo que fazem com que o sono da mulher, por alterações hormonais, também fique atrapalhado, quebra-se o ciclo circadiano, a mulher tem muitos despertares, além da insônia que acomete ela nessa fase. Então, vamos pensar aí, é muita coisa acontecendo junto, né? Caramba, é um furacão, hein? É um furacão intenso. E assim, a gente está muito feliz de hoje poder conversar sobre isso, porque muito pouco se falava sobre climatério e menopausa. Se dizia, é uma fase da vida da mulher, ela tem que passar por isso e pronto, acabou, né? Eu costumo dizer que isso é pronto, acabou, porque não era com homem. Que se menopausa fosse um homem, tinha descoberto uma cura que vocês não iam aguentar tanto tempo assim. Então vamos Mas, falar sobre a solução, sobre a solução disso. E aí sim, vamos. eu queria emendar uma pergunta para a doutora Carla, porque a doutora Carla participou da elaboração da Diretriz Brasileira sobre Saúde Cardiovascular no Climatério e na Menopausa. Doutora Carla, toda mulher pode fazer reposição hormonal ou cada caso é um caso e vocês, cardiologistas e os ginecologistas, precisam analisar com muito critério? Cada caso é um caso. Cada mulher tem um perfil que precisa de ser avaliado pelo seu médico assistente. Nós sabemos hoje quais são as indicações para a terapia hormonal na menopausa, como nós podemos utilizá-las. Porém, dentro dessas indicações, há necessidade de se avaliar se aquela mulher está apta para receber tal terapia, se ela tem ou não alguma contraindicação para fazê-lo. Então, nós começamos com as contraindicações. Mulheres que têm história de doença coronariana aguda,
mulheres que têm história de acidente vascular cerebral, mulheres com história clínica de alguns tipos de cânceres, entre eles câncer de mama, câncer de endométrio, não está recomendado a terapia hormonal para menopausa. Temos outras possibilidades, outras alternativas de tratamento? Sim, temos. Quando a mulher tem sintomas vasomotores moderados e graves, e aí vale ressaltar que é um número enorme de mulheres que apresentam, mais de 70% das mulheres apresentam esses sintomas, essas mulheres estão sendo selecionadas para poder receber a terapia hormonal. Outro fator também importante, a insuficiência ovariana precoce, muitas vezes, uma indicação da reposição hormonal, da terapia hormonal para menopausa. Porém, Luquete, quando o médico tem essa mulher consigo, ele vai tirar a história clínica dessa mulher, vai investigar se essa mulher tem fatores de riscos que possam ser impeditivos da reposição hormonal. Outra coisa muito importante que nós precisamos deixar aqui, as nossas diretrizes, elas têm uma flexibilidade para a utilização da terapia hormonal. Porém, nós não podemos afirmar que existe benefício em relação à prevenção primária de doenças cardiovasculares com o uso da terapia. Então, isso significa que quando nós estamos frente a uma mulher que está tendo esses sintomas, ela precisa ser avaliada de forma ampla pelo seu cardiologista, pelo seu endocrinologista e, em conjunto, decidirem, ginecologista, endocrinologista, e, em conjunto, decidirem se essa mulher vai se beneficiar da utilização da terapia hormonal. Outro fator importante é a janela terapêutica que nós precisamos de comentar. É até 10 anos desde o início da menopausa ou até 60 anos. Então, não é também um tempo ilimitado e vai ser necessário que se individualize o tratamento dessa mulher. Precisamos também colocar que existe a menopausa no período, que seria o período acima de 45 anos, que é um período que a mulher passa a ter, mas nós também podemos ter aquela mulher com a menopausa precoce, que acontece abaixo de 45 anos, e também mulheres com menopausa prematura, que é abaixo de 40 anos. Então, temos que individualizar a indicação para determinados perfis de mulher está aprovada em várias sociedades, sociedade de menopausa, a Sociedade Brasileira de Climatério, assim como a FEBRASGO, Federação Brasileira, Associação Gineco-Obstetrícia. Porém, nós precisamos de ter bastante consciência de que não se pode fazer uma receita de bolo para todas as mulheres. Perfeito. Individualizado o tratamento. Perfeito. Doutora Nina, duas coisas então. Primeiro, eu te interrompi no final da última resposta. Se você tiver alguma coisa a complementar, sinta-se à vontade. E a próxima pergunta é: as alterações ginecológicas aumentam o risco cardiovascular e por que, se elas aumentarem? Isso. Como eu falei, as mulheres jovens, né, Luquete? Então, mulheres que têm histórico de síndrome do ovário policístico, de endometriose prioritariamente, ou que tiveram um antecedente gineco-obstétrico, de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, de hipertensão gestacional, de diabetes gestacional, essas mulheres, elas têm um risco cardiovascular aumentado. E por que isso acontece, né? Então, por exemplo, a síndrome do ovário policístico não é simplesmente os ovários terem cistos. A gente hoje já sabe até que se faz diagnóstico de síndrome do ovário policístico sem ter um ovário policístico, por exemplo. Porque envolve outras alterações, uma resistência à insulina, que é o carrinho que leva o açúcar da corrente sanguínea para dentro das células dos nossos órgãos, um aumento do peso corpóreo, aumento da obesidade centrípeta, e toda vez que a gente fala sobre sobrepeso e obesidade, é importante a gente ressaltar um fator
que está junto com o sobrepeso e a obesidade, a inflamação, né? Então, hoje, dentro da cardiologia, nós estudamos muito os fatores inflamatórios e a gente sabe que essas doenças, como síndrome do ovário policístico, a própria endometriose, são doenças inflamatórias. E a inflamação é indubitavelmente um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento de infarto e de AVC no futuro, tá? As mulheres que tiveram eclâmpsia e pré-eclâmpsia, ou a própria hipertensão gestacional, a diabetes gestacional, elas também têm esses fatores inflamatórios aumentados. A pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, elas são doenças, a gente não tem uma definição exata do porquê que elas acontecem, mas a gente sabe que a hipertensão é uma resultante delas, são alterações hormonais proeminentemente inflamatórias. Então, o enlace de todas essas doenças ginecológicas que acometem aí as mulheres, é o fator prioritariamente inflamatório que essas doenças trazem para o organismo, é uma inflamação crônica, e não é uma inflamação de um local, essa inflamação ela é sistêmica, é do corpo todo. E aí vale ressaltar uma coisa importante, a doutora Carla estava falando aí sobre a terapia hormonal da menopausa. A gente, né, tem essa oportunidade de tratar sempre individualizando, como ela deixou muito bem explicado, explicou muito bem aí para todo mundo. E é importante a gente lembrar as mulheres que não adianta fazer terapia hormonal da menopausa apenas por exames, né? Não são os exames que são mandatórios, são os sintomas da mulher. E é extremamente importante que ela tenha todo o restante também visualizado, porque muitas vezes a mulher faz a terapia hormonal da menopausa, mas ela não está se alimentando adequadamente, ela não está realizando exercício físico, ela não tem um sono adequado, ela não tem relações interpessoais agradáveis. Então, é um combo, isso é um ciclo, não adianta a gente agir só num local, a gente precisa agir como um todo, e isso vale para todas as doenças, inclusive essas doenças ginecológicas nas mulheres mais jovens. Doutora Helena, traduz para a gente o que é obesidade centrípeta. A obesidade, desculpa, gente, a obesidade centrípeta é esse acúmulo de gordura nessa região abdominal, tá? Quando isso acontece, Luquete, essa gordura, ela não tá só ali no subcutâneo, não é só o estético que a gente está vendo. Essa gordura, ela tá entremeada entre as nossas vísceras, os nossos órgãos, e ela dificulta a entrada desse carrinho que eu falei, que é a insulina, para colocar esse açúcar que está na corrente sanguínea onde ele tem que estar, porque o açúcar é benéfico dentro da célula. O problema é que ele, quando não entra na célula, se acumula no sangue e é inflamatório, como todas essas outras doenças. Perfeito. Doutora Carla, antes da gente entrar em prevenção, você quer complementar alguma coisa? Não, eu estou trazendo já para prevenção. Eu acho que o que a Nina trouxe, o que a colega trouxe com muita propriedade, é o fato de que nós temos que saber diferenciar o que os exames nos trazem. Os exames nos trazem presença ou não de determinada fase da mulher, presença ou não de determinada doença, aumento de colesterol, de pressão. E aí nós falamos de prevenção das doenças. Mas, paralelo a isso, nós temos que estar atento para aquilo que hoje é conhecido na medicina antecipativa, que é chamado de promoção da saúde. É diferente. Então, a prevenção vai melhorar, vai aumentar a sobrevida, a prevenção pode dar longevidade ao indivíduo, porém, a promoção da saúde das mulheres vai levar a ela a condição dela conseguir ter uma longevidade, que é uma longevidade com qualidade de vida. E aí eu gosto sempre de falar sobre os 4 grandes elementos que eu chamo de fatores protetores da saúde da mulher, do homem também, que é a alimentação saudável. E dentro desse contexto de alimentação saudável, nós hoje utilizamos o termo comportamento alimentar saudável, porque é comportamental, é aquilo que a gente semeia, cultiva, planta, rega uma vida inteira, que é entender que o alimento in natura é melhor do que o alimento ultraprocessado, entender a necessidade de se conhecer a cultura, a região onde aquela mulher está inserida, porque existe uma cultura alimentar importante. Existe também uma realidade alimentar de determinadas populações, então nós temos que estar atento a isso. Também não é algo que se possa generalizar, é cada caso, cada comunidade, cada região do nosso planeta precisa de ser visto de forma a se adaptar a uma alimentação saudável.
dentro do quadro de alimentação saudável, desse contexto amplo, nós precisamos frisar a importância também da atenção plena ao alimento. Nós precisamos hoje tirar o celular da mesa, desligar a televisão, fazer o hábito alimentar ser de fato uma atenção. Nós temos estudos mostrando que isso diminui a chance do indivíduo comer além do que ele precisa para aquela nutrição. E lembrando que o nosso líquido é a água, né? É a água. A água é o hidratante natural das nossas células. Então, muitas vezes a gente vê mulheres mesmo na intenção de melhorar a qualidade da sua alimentação, dizer, eu não tomo mais refrigerante, mas eu tomo suco de caixinha. É uma coisa pequena, é simples, mas é necessário que seja dito. Hoje é o líquido, é a água, né? Então, lembrar também dessas comorbidades, se a paciente tem, se a mulher tem a hipertensão, se ela tem o colesterol elevado, ela vai ser direcionada para uma alimentação específica. E muitas vezes, mesmo assim, há a necessidade da utilização de medicação. O segundo grande fator protetor foi o que a Nina comentou. Não tem como, nós precisamos de estimular o indivíduo sair e as mulheres saírem do estado sedentário. Doutora Carla, já vamos entrar no sedentarismo, mas vamos falar do suco de caixinha, porque isso é um ponto importante. As pessoas, às vezes, não se dão conta do excesso de açúcar que tem nos sucos de caixinha e também no sal que existe dentro dos refrigerantes, o sódio, não é verdade? Exato. Todo o alimento hoje, e isso foi um grande... um ganho para a população, que tem um Instituto de Defesa do Consumidor que exige a rotulagem. Então, a leitura do rótulo é um grande protetor para nós, porque no momento que a gente se familiariza e começa a criar o hábito da leitura do rótulo, antes de escolher aquele alimento ou aquele líquido, é necessário de ver que tipo de elemento químico, qual a quantidade de sódio, qual a quantidade de açúcar, de gordura que tem dentro de várias embalagens, né? Por isso que a gente sempre fala, sempre que for embalagem, a gente precisa tomar cuidado. O in natura é o que vem da natureza. Esse a gente consegue de utilizar uma melhor garantia de formação de microbiota, onde nós vamos entender que essa formação da microbiota a nível intestinal vai levar a melhor capacidade imunológica, endocrinológica, cardiológica, uma melhor saúde para as nossas artérias, para o nosso corpo como um todo. Então, fundamental é essa sua observação, Luquete. Não dá para trocar 6 por meia dúzia. A gente precisa de estar atento com aquele alimento que a gente está trazendo para dentro da nossa casa e consumindo. Doutora Nina, agora atividade física, né? Eu pratico atividade física 7 dias por semana, mas eu sei que eu sou exceção. Eu ouvi recentemente de uma amiga dizendo assim, eu faço atividade física, eu faço pilates 45 minutos 2 vezes por semana e já tá bom. A gente sabe que não é isso, né? Como muitos homens que jogam futebol somente de final de semana, aos finais de semana, e acha que já fez atividade física para a semana inteira. Então conta pra gente, quantos minutos a gente deve acumular ao longo de uma semana e como a gente deve fracionar essa atividade física ao longo da semana? Bom, então, Luquete, esse é um grande divisor de águas, né, que a gente tem aqui no consultório. É muito triste, porque eu fiz uma estatística de dentro do consultório, a cada 10 pacientes que adentram, de 10, 8 não fazem exercício físico, Luquete. Isso é uma coisa desesperadora, né? Porque, assim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que seja feito de 150 a 300 minutos semanais de exercício físico moderado, Luquete. Então, moderado é academia, musculação, né? Dos exercícios físicos programados, também tem essa diferença, né? Atividade física é se manter ativo, é aquela pessoa que está lá no campo, que mexe no campo, se movimenta, vai para lá, vem para cá, não usa elevador, sobe, descarga, isso é atividade física. O exercício físico é o programado, é você se programar, né? Colocar o tênisinho, se programar para fazer aquele exercício físico. O exercício físico que é de alta intensidade pode ser de 75 a 150 minutos semanais. Esses já são os exercícios de alta intensidade, são atletas, triatlo, coisas mais que elevam mais aí, precisam de mais demanda
miocárdica. Mas é importante que, assim, eles acreditam realmente que fazer as coisas do dia a dia, que 45 minutos ali do Pilates é um exercício físico moderado, 45 mais 45 dá 90, não chega aos 150, o paciente ainda é considerado sedentário. Uma coisa importante que sempre, qualquer entrevista que eu faço, como eu faço muito exercício físico e eu preconizo isso, eu luto por isso, assim, dando o meu exemplo, o exercício físico, ele não é somente a estética, não é, a estética ela vem, né? Óbvio que as pessoas gostam de se olhar no espelho, perceber que estão melhor, o corpo está melhor, tá mais, mas é saúde. O exercício físico ele faz parte de um ciclo. Então, a gente tem liberação de hormônios, de substâncias no exercício físico que contrarregulam as substâncias maléficas que o nosso corpo libera durante o dia, que são substâncias hiperadrenérgicas, que inflamam os radicais livres. É o exercício físico que contrarregula isso. Então, ele é extremamente importante desse ponto de vista. Ele auxilia na perda de peso. Então, perder peso, não estar em sobrepeso e obesidade, também é um fator protetor para o coração. Ele melhora a qualidade do sono. Se a gente tem um ciclo circadiano, um sono adequado, no dia seguinte a gente tem uma cognição melhor, as nossas funções fisiológicas são melhores. Então, não é somente fazer o exercício físico porque ele emagrece, como a maioria acredita. Não, ele está envolvido em todos a parte fisiológica, em todo o mecanismo de funcionamento do nosso corpo. Então, ele é, sim, inegociável. A gente tem que tirar também esse rótulo de, eu tenho um problema cardíaco, eu não posso fazer exercício físico. Tem que ser avaliado pelo cardiologista. Assim, eu posso dizer que é quase impossível que ele seja impedido de praticar exercício físico. Existem algumas doenças que precisam de uma supervisão maior, mas o exercício físico é essencial, principalmente para o paciente cardiopata. É extremamente importante e necessário. Então, exercício físico é inegociável. Doutora E Nina, o que muito você obrigado pelos esclarecimentos. Doutora Carla, por favor, complemente. Não, eu queria só, como nós estamos falando no período de climatério e menopausa, lembrar da importância também, o quanto o exercício físico diminui a chance da sarcopenia e da osteoporose. E também daqueles sintomas de depressão que a mulher pode vir a ter, né? Então, a O que é a liberação... sarcopenia? Explica pra gente. Diminuição de massa magra. Então, a mulher já na menopausa, ela passa a ter mais dores musculares, dores articulares, e o exercício vai auxiliar, vai proteger essa mulher de ter menor chance da osteoporose e, todavia, isso levando a uma menor chance de fraturas, de ter comprometimento ortopédico. E a sarcopenia é a produção, é você poder manter, evitar que a sua massa muscular seja atrofiada, diminuída. Lembrando que é na massa muscular que a gente produz os nossos anticorpos, as imunoglobulinas. Então, está associado à melhora da imunidade, à melhora da saúde mental dessa mulher e à melhora fisiológica, como a colega Nina falou. A atividade física ela é um benefício, ela traz um benefício amplo para a saúde da mulher. Como a senhora falou mesmo, né, doutora Carla? A gente precisa ir além da promoção e além da prevenção e na promoção da saúde. Muito obrigado, doutora Carla, por ter participado dessa conversa com a gente. Eu que agradeço, meu querido. É um prazer sempre. Doutora Nina, muito obrigado também pela sua participação e pelos esclarecimentos que você nos trouxe aqui. É um prazer sempre, Luquete. E, novamente, eu não canso, a gente tem que parabenizar a SOCESP por essas ações de trazer informação de qualidade baseada em evidência científica, sempre para auxiliar na promoção de saúde da população.